Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao 5º episódio do CNCast. No comando, eu, Giza de Souza, e o tema é financiamentos abusivos. Vamos estar conversando com Rosângela Souza. Ela é advogada especializada em direito bancário e direito empresarial e também ex-bancária. Ela atua há 6 anos na área e já mudou a vida de mais de 500 pessoas endividadas. Ela se define como advogada que advoga contra bancos. Seja bem-vinda, doutora Rosângela. Fico feliz por ter aceitado o meu convite. Muito obrigada, Giza. Muito obrigada pelo convite. Também fico igualmente feliz por estar aqui falando com você. Então, doutora, me diz como você chegou ao direito bancário? O direito bancário chegou para mim quando eu já trabalhava com o banco. Eu tive acesso a algumas informações que são pertinentes ao banco. E logo em seguida, quando eu me formei em direito, minha primeira cliente foi a minha irmã. Incrível. Ela sofreu uma fraude de saque de seguro-desemprego em outro estado, Tocantins e tal, e ela, quando foi sacar a segunda parcela do seguro-desemprego dela, ela já tinha dado como sacada lá, e foi aquele desespero, né? A pessoa desempregada e tal, passar por isso. Então foi assim que eu entrei para o direito bancário. Primeira causa foi essa, uma fraude. Doutora, o que se trata de financiamentos abusivos? Financiamentos abusivos, Giza, é tudo aquilo que tem algum sinal de onerosidade para o consumidor. Por exemplo, se eu faço um financiamento de empréstimo pessoal e nesse contrato me diz que a taxa é 4,2%. No entanto, quando a gente faz uma perícia desse contrato, os cálculos apontam que a taxa de juros está diferente daquela pactuada no contrato. Isso é uma abusividade. Isso é na verdade, ele feriu uma cláusula contratual, né? Que já é um descumprimento de cláusula. E também existem outras abusividades que a gente vai tratar ao longo do caminho, né? Se me deixar falando aqui agora, a gente já entrego tudo. Hoje a gente vê falar mais na mídia, se vê a especialidade do direito bancário em alta, que não era tão falado há algum tempo atrás. Esse novo momento se trata por muito abuso, por conta de muitas pessoas endividadas? Sim, hoje? Em parte sim. Antes a gente ouvia falar muito sobre revisional de financiamento de veículo, né? Que foi uma festa, porque os bancos cometiam atrocidades. E aí depois houve uma regulamentação e eles seguraram um pouco mais a mão nessas abusividades. Isso não quer dizer que não hajam essas abusividades hoje em dia, né? Mas, em grande parte, sim, há um grande número de famílias superendividadas. A gente tem dados do CNC que 73% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso foi dados do final do ano passado, foram dados do final do ano passado. Desse ano ainda eu não me atualizei, que é melhor, tem coisas que é melhor a gente não saber, né? Mas, assim, o número de famílias superendividadas tem crescido e em decorrência desses abusos praticados pelos bancos, pelas instituições financeiras em si, não somente bancos, mas cooperativas de crédito e outras entidades financeiras que atuam com a prospecção desses clientes. Qual o caso que a senhora trabalhou nele, que foi assim um exemplo que é referência do abuso financeiro para você? Eu vou contar um bem recente, assim, um caso de uma servidora pública. Esse caso, posso contar dois, na verdade? Sim, fica à vontade. Qualquer coisa a gente vai tomar vinho, tá, gente? Eu quero. Falar de dívida tem que tomar vinho, falar de dívida tem que tomar um vinho. O Brasil nos obriga a beber. Então, o que acontece? 2 casos. O primeiro caso foi de uma servidora. Ela é servidora estadual que recebe por um determinado banco, né? O governo do estado tem um convênio com o banco e esse banco, ele comete algumas posturas que, por exemplo,
Na lei e na jurisprudência já está dizendo, né, já proíbe descontos da verba do salário, descontos acima de 30%. Nesse banco em que essa servidora pública recebia o dinheiro, ela tinha desconto de 100% da verba dela. Então, ela passou 2 anos sem receber salário. 2 anos? 2 anos, porque não sabia que ele precisava da ajuda de um advogado especializado nesse caso, que é em direito bancário, né? Conhece a resolução, conhece toda a normativa do Conselho Monetário Nacional, assim. Então, não é somente saber do direito do consumidor, tem que saber do direito e do regramento específico do Conselho, que é tudo previsto nas regulamentações do Serviço de Regulamentação Bancária, o SAB, e está tudo ali dentro do que prevê o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, esse caso a gente conseguiu reverter. Ela passou, logo que ela me procurou, a gente conseguiu uma medida, ela voltou a receber o saldo de salário dela e, em seguida, a gente conseguiu o êxito e o banco foi condenado a pagamento de danos morais, mas ressarcimento desses valores descontados indevidamente. Ela foi ressarcida? Foi. E foi indenizada de alguma forma? Exatamente. Por conta... o cartão de crédito... a gente paga juros porque a gente atrasou 2 dias, atrasou 5 dias, porque pagou metade. Como a gente consegue ter consciência e saber nosso direito na questão do financiamento dos cartões de crédito? É um assunto bem espinhoso, Gisa, porque assim, você compra fiado. Sim. O cartão de crédito, ele paga para o lojista, ele paga para você, ele te empresta um dinheiro para você fazer uma compra para pagar no próximo mês ou nos próximos meses, a depender da parcela, do número de parcelas. Então, o que acontece é o seguinte, você fez esse financiamento, caso ocorra, que é o que tem muito acontecido, você não consiga pagar essa fatura, ou porventura você pague o mínimo, pela regulamentação e pelo fato dos bancos não estarem sujeitos ao decreto-lei que se refere à lei de usura, ele pode praticar umas taxas de juros altíssimas e dentro dessas taxas de juros, além dos juros de mora, que são acima de 1%, tem também os juros remuneratórios, que não é errado a cobrança desses juros remuneratórios, mas a combinação deles leva ao superendividamento desse consumidor, daí ele perde a mão, que começam a correr os juros sobre juros, como chama aqui popularmente falando, juros compostos, mais atualização de taxa Selic, mais a remuneração, esses juros remuneratórios sobre a mora. Então ele começa a se embolar, digamos, falando no popular, e é difícil sair. Geralmente ele faz o pagamento mínimo, faz parcelamento de fatura, ocorre essa abusividade também, né? Importante frisar que esse parcelamento compulsório não é uma prática legal, ela é uma prática abusiva, ela é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, mas acontece. Mas como o consumidor pode saber seu direito e recorrer, por exemplo, nesse caso de crédito, de cartão de crédito, eu posso te buscar, te procurar para recorrer tudo que eu paguei no meu cartão de crédito há um ano, com juros sobre juros, todo mês pagando um X de juros, eu posso fazer? E as chances de que seja o prazo, por exemplo, que essa ação corre no judiciário? Olha, a gente prima pela transparência no atendimento ao cliente, a gente não dá prazo, porque nesse caso, caso precise ingressar com uma ação judicial, a gente não dá prazo porque depende muito da especificidade do caso. Mas se o cliente tem dúvidas, ele tem as faturas dele, ele quer procurar alguém que entenda do assunto, por exemplo, quer procurar um advogado na defesa do consumidor bancário, sim, ele está no direito dele, e a gente busca vias para resolver de forma administrativa, que é o primeiro passo, de forma amistosa, de forma amigável. A gente tenta resolver isso, faz essa análise, faz uma perícia inicial, que é uma fase investigativa,
faz o levantamento da vida desse cliente, essa vida financeira dele, faz um dossiê, né? A gente faz um desenho de tudo e aí daí a gente vai encontrando soluções para resolver. Mas assim, eu sou da nova escola que a gente prima pelo não litígio, a gente busca resolver as coisas de forma mais amigável possível, porque existem recursos para a gente fazer de forma administrativa. E o advogado especializado sabe como resolver isso da forma administrativa, sem precisar necessariamente do judiciário. Mas há casos em que não obtemos sucesso, muito êxito na forma administrativa para resolver, aí recorremos ao judiciário. É assim que funciona. E como podemos evitar esse endividamento? Olha, podemos evitar da seguinte forma. Eu falo para todos os meus clientes. É um segredo que eu vou deixar aqui agora, mas não espalhem. Não espalhem, é o segredo da doutora, por favor. O gerente não é seu amigo. O gerente é o funcionário do banco. Então, cuidado quando você vai com essa ideia de renegociar dívidas. Às vezes você sai de lá com a dívida triplicada. Então, assim, se tem dúvida, se você precisa resolver essa questão de superendividamento, procura alguém que possa ajudar, que entenda do assunto, que possa fazer o levantamento de tudo isso. Se você não domina matemática financeira, procure ajuda. Um advogado especializado em direito bancário vai te ajudar com certeza nessa situação. Mas no caso do superendividamento, o primeiro passo é um pouco tarde para a gente falar sobre educação financeira. A gente tem que falar sobre reeducação financeira no caso do superendividamento. Mas eu não posso aqui colocar a culpa, a responsabilidade exclusivamente no consumidor. Existe uma série de abusividades dentro dessa questão no tocante ao superendividamento. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro dentro desses empréstimos de servidores, empréstimos de financiamento, tanto do consignado para quem é servidor público ou da iniciativa privada, por exemplo. Essas pessoas se superendividam e dentro desse superendividamento eles vão fazendo refinanciam as dívidas. Só que quando você vai na espinha dorsal do problema, você vê lá que tem dentro desse contrato venda indevida de seguro, capitalização, várias outras práticas abusivas cometidas dentro desse financiamento, dessa transação financeira, e o consumidor sequer sabe disso. Então, é por isso que eu friso sobre a importância de você procurar ajuda especializada para que você possa, pelo menos, respirar minimamente aliviado, né? Depois que você se encontra num quadro desse de superendividamento. Agora, eu quero falar do banco digital, né? Porque hoje a gente tem uma facilidade de abrir contas digitais, de dinheiro fácil, né? Dinheiro Sim. Fácil, cartão de crédito. E como a gente, como consumidor, consegue ter esse monitoramento da taxa de juros, porque não tem papel, né? Não assina nada, é só pegar, o dinheiro está lá disponível, você clica ali, o dinheiro vai para sua conta, você gasta, diz que quer, você escolhe as parcelas e não faz conta nenhuma. Nesses casos, a senhora tem algum exemplo, algum caso recente de endividamento, de financiamento abusivos nas contas digitais, que são bancos, mas não tem uma pessoa, um gerente para brigar, um humano? Eu vou te contar um exemplo de um banco, que é um banco físico, mas ele tem um aplicativo. Não posso falar nomes aqui de bancos, mas ele tem um aplicativo e tem um serviço que ainda eu não vi ainda, não ouvi pessoas falando a respeito, que é sobre o Pix. Tem uma espécie de empréstimo no Pix. Empréstimo de Pix? Você não tem dinheiro, você quer fazer um Pix para alguém, você agora é dia dos namorados mesmo, né? Vai chegar, você não tem dinheiro, quer presentear a sua namorada, vai levar no Sorro, vai levar no restaurante assim, né? Aí você não tem dinheiro, você vai pegar um Pix, faz um empréstimo, pega R$300 e ele explica a taxa lá na hora do momento, na hora do que você vai completar a transação, ele aponta taxa anual, taxa de juros mensal e tal,
só que ele é como uma espécie de juros de empréstimo pessoal. Só que os juros são acima do empréstimo pessoal. E a gente não sabe disso. São mais de 300% ao ano. Mais de 300%. Aquele Pix que a gente pega no cartão de crédito, naquele dinheiro que a gente não tem. Que não tem lá. Então, assim, tem isso. Eu não vou contar o nome do banco, não posso. Tá. Mas existe isso. O cliente, ele é lesado por conta de uma engenharia social que ele passa. E o banco, ele não tem travas para evitar esse tipo de movimentação. E aí o cliente acaba caindo em armadilha por conta dessa engenharia social. Engenharia social é a forma de levar você a me dar a informação que eu quero. Eu faço uma chantagem emocional com você, eu digo que seu filho está em tal lugar, você tem, coincidentemente você tem um filho, você já entra em pânico e já começa a fazer algumas coisas que eles pedem. Isso é engenharia social. E nesse caso de autorizar dispositivo de forma remota, como eu consigo comprovar ao banco que eu fiz de forma remota pela engenharia social? Quais chances que eu tenho de ser pelo menos analisada minha situação, meu pedido junto ao juiz? Você vai passar por perícia. Primeiro, perícia... tem uma perícia específica nesses casos de fraude e primeiro passo, registro boletim de ocorrência. Na delegacia digital você pode registrar. Passou por isso, imediatamente você corre, faz o registro do boletim de ocorrência. Em seguida você, se for por Pix, você entra em contato com o banco, seu banco, informa que houve essa transferência, que ela é fraudulenta, o banco vai ter que travar. Vai fazer o MED, que é a medida emergencial de devolução. Aí ele vai travar o dinheiro dessa conta que recebeu o Pix indevidamente, o Pix fraudulento, e entra em contato também com o banco recebedor. Só que isso tem que ser muito rápido, porque geralmente os fraudadores eles colocam esse dinheiro em contas de laranja. Então eles pulverizam o dinheiro muito rápido. E aí acontece de quando você faz o pedido do MED, já não tem mais o dinheiro na conta, porque ele já foi direcionado para um outro local. Mas você não pode deixar de pedir o MED, não pode deixar de fazer a notificação para o banco, porque o banco tem uma responsabilidade, que é o dever de guarda do seu dinheiro. Sim. Ele tem essa responsabilidade. Por que isso aqui saiu? A gente vai fazer a análise do perfil do cliente. O cliente não faz Pix acima de R$500, por exemplo. Aí, de repente, tem uma sequência de Pix de 5 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil. E o banco deixou passar, assim, de forma ligeira. Por quê? Então, ele falhou na segurança digital, o que acontece muito. Então, o meu papel é comunicar ao banco que houve transferência na minha conta sem minha autorização e isso tem que ser rápido. E vamos falar de pensão, tá? E aposentados, né? Que são que eu acredito que mais sofrem com essas fraudes. Tanto os pensionistas como os aposentados da iniciativa pública e privada, provavelmente mais o da iniciativa públicas, né? Então me fala um pouco como é que o sofrimento desse povo e como é que você age, como é que identifica, o que é que a gente pode fazer para contribuir que as pessoas fiquem, os cuidadores, as pessoas que são tutoras dessas pessoas que têm procuração, possa ficar atenta. Primeira dica que eu dou é ficar atento aos termos dos contratos de financiamento. Tenha o contrato em mãos, faça uma pasta dessas transações que vocês fazem. Busquem acesso ao registrato pelo site do Banco Central do Brasil. Lá tem todas as suas informações de transações financeiras, inclusive tem chave Pix. Existem formas desses pensionistas, não necessariamente pensionista e aposentado, mas existem formas de fraudadores fazerem a portabilidade da chave Pix, por exemplo. Existem, através da inteligência artificial agora, que está muito em voga, eles fazerem, como se chama aqueles bonecos que fazem um persona? Desenho? Sim, fazem uma persona, coloca a imagem da pessoa ali e
põe para foto para fazer o reconhecimento facial. Exatamente. É nesse nível. É assustador. É assustador. É assustador, não é uma coisa assim que você... Não. Então vamos abrir um vinho? Vamos tomar um vinho, gente. Vamos tomar vinho. Gente do céu. Amiga, exatamente. Faz a persona para fazer aquele reconhecimento facial. Sim. Porque eu, quando vou fazer o reconhecimento facial, normalmente ele pede 10 vezes. Porque às vezes eu tô com a cara assim, eu tô assim. Às vezes eu tô com... E aí nossa a dignidade persona... vai pro ralo, né? Mas Então, eles estão lá tão bonitinhos e fazem perfeitamente. Passam o mais rápido possível. Vamos brindar. Vamos brindar, né? Essa conversa, gente, que é um pouco... Pede um vinho. Pede um vinho. Um vinho branco. Saúde. Prosperidade. Vamos lá. Então, é feito esse... É construído praticamente uma engenharia no sentido tecnológico para dar o golpe a essas pessoas com agora que se precisa da imagem, né? Do reconhecimento facial. Exatamente. E aí, os cuidadores devem estar atentos a isso, se puderem não, sempre que puderem, acessem o registrato, acompanhem tudo, questionem tudo. No tocante aos juros, já falei aqui, para buscar especialista em caso de dúvida, ver uma consulta com algum especialista, para que possa fazer esse levantamento. Uma outra questão é que o acesso ao crédito para essas pessoas pensionistas e servidores públicos ou não, pensionistas e aposentados, Sim. Eles têm um acesso ao crédito mais facilitado. Então, muitas vezes, eles começam a tomar empréstimo consignado, né, que é com desconto na folha ou lá no próprio benefício. E, ao final, quando se soma tudo, ele já está sem renda praticamente. Ele vai para onde? Ele vai para uma instituição financeira pegar mais crédito para pagar aquele crédito que ele teve, pega aquele empréstimo que teve e entra numa bola de neve. Isso são as cooperativas financeiras ou não? As cooperativas são não quero falar das cooperativas. Eu quero falar. Vamos tomar outro cálice para falar sobre as cooperativas. Vamos, porque minha filha... Dando uma pausa no nosso bate-papo, agora a gente fala sobre os patrocinadores do dia, começando pelo Café da Vovó, onde você encontra uma variedade de cafés, do suave ao intenso, passando pelo Vovó Camaçari, que é o meu preferido. E uma novidade, o cappuccino gelado, que eu vou experimentar agora com vocês pela primeira vez. Ainda não conheço esse produto. Vamos lá? Uma delícia! Acesse no Instagram o Café da Vovó e aproveite. É com você, Giza. Agora a gente volta para falar das cooperativas. Vamos falar das cooperativas financeiras Vamos. De crédito, cooperativas de créditos. Cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito, elas não podem atuar com objetivo de lucro, obter lucro. Cooperativa é cooperativa e toda a renda vai para o cooperado. Entretanto, recentemente aqui no estado da Bahia, o Ministério Público obrigou uma cooperativa de crédito em específico, que se alguém procurar vai saber, não vou falar o nome aqui agora, mas existe um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que o Ministério fez esse termo de ajustamento de conduta com essa cooperativa porque ela estava oferindo lucros exorbitantes. Além disso, ela estava vendendo essa dívida para os bancos, o que é uma prática ilegal, porque não está previsto no regramento das cooperativas. Então, essa em específico ficou impossibilitada por um tempo de fazer novos empréstimos. E o preocupante é que esses empréstimos são empréstimos feitos com bens em garantia. Geralmente a pessoa eram comerciantes, por exemplo, precisa de um capital, alguma coisa assim, aí ele ia para a cooperativa e pegava e obtinha um valor alto nesse empréstimo, nesse financiamento. Então, não consegue arcar, e aí chega um período em que a cooperativa vendia a dívida para o banco ia executar esse devedor, essa empresa devedora. E ao executar, retoma
toma o bem que está em garantia. E isso estava acontecendo de uma forma assim absurda. Então, o Ministério Público da Bahia, de forma muito louvável, interviu e proibiu que essa prática se perpetuasse. Mas existem ainda muitos contratos que foram feitos que contêm essas abusividades. É só de empresa? Não. Pessoa física também. Pode ter sido lesada por essa cooperativa. Então, e outras. Eu sendo associado ou cooperativado de uma cooperativa de crédito, eu preciso saber entender que eu sou associado, eu não sou um cliente. Exatamente. O meu tratamento tem que ser outro, então a taxa de juros tem que ser diferenciada, porque eu faço parte também de ser dono. Isso. Tá? Isso, eu sou uma das donas do banco, por exemplo, da cooperativa. Da cooperativa. Todo mundo tem que ganhar, na verdade. Então, né? E aí eu pago juros, você não. Paga. Pelo capital, paga. Pelo capital empenhado para você. Porque empenha. Cobrança de juros não é ilegal. Sim. Juros compostos não é ilegal. A capitalização desses juros, que é os juros sobre juros, sim, não é uma coisa ilegal. Desde que pactuado, os bancos podem praticar isso, desde que esteja pactuado no contrato. Se eu te disse, olha, Giza, eu vou te emprestar 300 mil reais agora que você vai para o Caribe. E você, tá bom, quero. Então, eu vou te emprestar aqui, mas sob a condição de que esses juros serão cobrados de forma capitalizada mensal. Sim. Aí eu, perfeito, posso pagar, sim, assino, beleza. Só que acontece o seguinte, que ao invés de fazer a capitalização mensal, eles estão fazendo capitalização diária, estão cobrando por dia ao invés de ser mensal. Isso não é só no empréstimo, no consignado, não. Isso é no cartão de crédito, isso é no cartão consignado, principalmente para os aposentados e pensionistas e servidores públicos do Estado que tem cartão consignado, que é o tal do RMC ou Credicesta também. Credicesta. Então, doutora, não existe empréstimo barato. Não. Não existe isso. Não. Então, assim, hoje, avaliando as taxas de juros, hoje o juro médio que deve ser praticado, ou que algumas instituições praticam, em média, qual percentual? Qual número? O percentual vai depender muito do produto. Para servidor federal, a taxa de juros é 2,2, que tem uma regulamentação lá na Secretaria do Governo, lá na Secretaria, no órgão do governo, que regulamenta isso. Servidor público federal, a taxa limitada é 2,2. Para o servidor público estadual, aí você vai conferir o regramento do estado, de cada estado. Da Bahia tem uma taxa, mas eu não sou servidora, nem aposentado, nem pensionista. Aposentado tem uma instrução normativa que também prevê a limitação de X%. Pensionista também. Mas eu sou uma pessoa comum. Eu vou pegar um empréstimo. Como é que eu faço para saber que essa taxa está dentro do praticável? A gente chama isso de taxa média de mercado. Eu vou ver se essa taxa está dentro da taxa praticada, que é regulamentada também pelo Banco Central, que faz parte do Conselho Monetário Nacional. Então, eu vou consultar as séries temporais. É difícil. Então, por isso que você precisa do advogado para fazer essa análise específica. Sim. Mas se eu sou uma pessoa curiosa, e eu coloco lá séries temporais, Banco Central do Brasil, sim, tal mês eu fiz empréstimo. Eu fiz empréstimo no ano passado, 15 de outubro de 2023. Vou lá na série temporal, ele vai me dizer, série temporal, número tal, número 21.000-2023, por exemplo. Essa série prevê que a taxa média de mercado naquele período para empréstimo pessoal, por exemplo, era de 4,6. Naquele período. Isso. E se no meu contrato tem 8,9, 10, por exemplo, saiu daquele esperado ali, eu já posso. Isso. Naquela data, eu já posso reivindicar que essa taxa seja
reparada. Sim. Então, assim, o cliente pode obter determinado lucro quando essa taxa vai ser equiparada à taxa média do mercado. Mas eu posso entrar com uma ação, eu posso reclamar, reivindicar se a taxa prevista era de 4,2% ao mês e no meu contrato aqui ele colocou 5,5%. Não é tão abusiva assim. Então é taxa média, estou falando da média. E ali não está tão abusiva, não está baixa, mas também... Então, o empréstimo consignado, ele é um empréstimo que é menos abusivo? Em algumas... Depende para quem. O menos abusivo. Depende se é aposentado, a taxa é mais baixa, pensionista, a taxa é mais baixa. Só que a taxa em si não significa abusividade. Mas às vezes a responsabilidade do crédito que o banco, de acordo com a lei do superendividamento, o banco também tem que atuar, as instituições em geral, não somente o banco, tem que atuar de forma responsável para o crédito, fornecimento do crédito. Então, se ele libera crédito indiscriminadamente para você, você é vulnerável, você é consumidor vulnerável. Se ele libera crédito e você está numa situação de superendividamento, a responsabilidade não é só do consumidor, mas de quem te liberou. Então, existe essas nuances, sabe? Sim. Que são bem discretas, que precisam ser analisadas caso a caso, não somente a taxa de juros, Gisa. Tá, e o crédito e o empréstimo de cooperativa de crédito? É aquele empréstimo de cooperativa que é diferente da cooperativa de crédito, né? Esses empréstimos é aquele que você tinha falado que normalmente eles com aval, não é com aval, é com garantias. Eles normalmente não fazem esses empréstimos com aval. E sim, mas com garantia, para ter garantia para passar para outro banco. É isso que eu entendi. Não necessariamente. Pode ser que você... Depende da instituição financeira, depende do perfil do cliente, né? Então, sim, pode falar. Mas não necessariamente depende do seu perfil. Porque às vezes ele pede garantia porque o cliente já não tem crédito na praça. Tem a garantia, né? Então, doutora, a gente que está aqui tem muita coisa para falar. Então, vai embora hoje, vai tomar essa garrafa de vinho todas. Então, e a renegociação nem sempre é vantajoso pro consumidor. Não, nem sempre. Não. Porque você pode... Eu posso citar mais exemplos? Pode, eu quero. Se eu tenho uma dívida que eu já paguei o equivalente a 30 mil, por exemplo, e ele está dizendo lá que a sua dívida era 100 mil. Só que o que você devia, por exemplo, era 5 mil. Você devia 5 mil, você já pagou 30, e aí falta muita coisa ainda para terminar. Por que você vai renegociar algo que você já deveria ter pago? É por isso que eu falo da importância de consultar alguém especializado, porque ele vai fazer essa perícia e vai constatar o que teve aqui de abusivo ou não. Então é melhor não fazer renegociação. Não, depende do caso. Cada caso é caso. Então, consultando o especialista, ele vai dizer se tem viabilidade naquela transação ou não. Agora, e indo para o financiamento, né? A gente está falando dos empréstimos. Tem um financiamento famoso, né, de carro, de compra de equipamentos, né, vários tipos de financiamento. Sim. A prática do juro dos financiamentos, sempre a taxa é menor ou o financiamento tem é mais flexível do que o empréstimo? Porque o empréstimo é uma coisa, o financiamento é outra. Ou não, ou é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. Então, o financiamento. Olha, temos o financiamento de maquinário, que eles são regidos por leis específicas. Tem um franchise, que também é um regramento específico que não entra aqui nessa seara que a gente está tocando hoje. Existe o financiamento habitacional, que tem regramento próprio, tem taxa de juro própria, que também não cabe aqui falar a respeito hoje. E o financiamento de veículo comum, para pessoa comum, pessoa física comum, por exemplo. É diferente de eu, empresário, fazer um financiamento de um maquinário. É diferente. A legislação é outra, que contempla esse tipo de transação é outra. Mas, na transação em que eu faço o financiamento de um automóvel,
É muito comum, bastante corriqueiro, haver cobrança de serviço de terceiros. Estejam atentos, leiam seus contratos. Ler os contratos, tá? Serviço de terceiros, geralmente eles não têm comprovante do serviço de terceiro. E ele geralmente te cobra R$ 500 a mais naquele financiamento, mas você pagou para quem? Taxa de avaliação do bem. Sim. Para que raios eu vou pagar taxa de avaliação para financeira tal da empresa que fabrica carro tal? Exemplo, o Banco Honda financia uma moto Honda. Por que ela vai cobrar taxa de avaliação do bem? O banco da... Você entende? Então, isso é uma discrepância que você pode questionar. Porque essa tarifa de avaliação do bem, isso é uma cobrança abusiva dentro do contrato, e tem também a venda dos seguros sem a anuência, sem a concordância do consumidor. Ele contrata esse seguro, paga esse serviço de terceiros, documentação do Detran, por exemplo, mas não tem feito. Depois ele faz tudo por fora, e sendo que ele já pagou dentro daquele financiamento e, no entanto, nada foi feito. Então, isso pode ser revisto. A revisional é de contrato, não necessariamente de juros, entende? Entendi. Agora, e a questão dos consórcios? O consórcio, eu mesmo tinha um consórcio que a prestação foi para 3 vezes a mais. 3 vezes a mais. Eu tive que terminar de pagar e assim, fiquei desesperada. Como é que um consórcio, a parcela é 10, vai para 35? Vai para 35, exatamente. Ela tem uma outra questão aí, após o recebimento da carta, né, também. Não foi. Antes disso, foi na pandemia, durante aumentou, diz que o carro, por exemplo, o veículo. Teve uma valorização, então FIP e tal. Então, isso é uma abusividade também. Isso precisa ser revisto. E aí é aquela coisa de sempre procura especialista, porque eu vou precisar, o especialista vai precisar ver os termos do seu contrato e vai fazer aquela análise toda minuciosa para constatar o que tem aqui de abusividade. Se está dentro do permitido ou se está além. Aí a gente resolve isso. Mas na questão de consórcio, deve ter muita bronca aí, né? Tem também. Tem uma diferença ali das cotas, enfim, tem uma diferença após a liberação da carta de crédito. Tem muita coisa a ser revista dentro do consórcio. Agora, em relação a servidor público, que o servidor público hoje vive, né, como todo mundo, bem endividado. A gente vê falar muito de servidores públicos e toma muito empréstimo sobre empréstimo, porque é muito fácil para eles, né? Então, qual é essa realidade que você atua com os seus clientes, esses servidores públicos, tanto municipal como estadual? Vamos falar de Camaçari. Vamos falar do estadual. Vamos falar do estadual. Do estadual é o seguinte: o servidor público tem crédito sexta, que ele já paga o crédito sexta, ele é como se fosse um cartão consignado, que você vai fazer o seguinte, Giza, você vai pagar o mínimo da fatura sempre na sua folha. Você recebe a fatura no mês que vem lá, pagamento do valor mínimo. E aí embaixo vem uma bola de neve, que como você está pagando o mínimo, a capitalização está rolando ali. Só que no contrato não diz se essa capitalização é diária ou mensal. Me diz uma coisa, mas essa fatura, eu não tenho a opção de pagar a fatura inteira? Eles não te dão. Não, eu tenho que pagar um mínimo? É uma dívida eterna que você tem. O crédito sexta? É. Toma mais um cálice. É sério? Então, assim, a fatura veio R$100, eu quero pagar os R$100. Eu não posso pagar porque ele já descontou no seu contra-cheque. R$30. Já descontou, não. Os 30 não vai. Você vai fazer lá, vai fazer só uma cócegazinha assim, não vai resolver o seu problema. Porque você fez um empréstimo, não é uma compra no cartão de crédito, você fez um saque no cartão de crédito. É como se fosse um empréstimo pessoal com características de saque no cartão de crédito, que tem a incongruência está aí. Saque de cartão de crédito é mais caro do que a taxa dos juros de empréstimo pessoal. Só que ele te vende como empréstimo pessoal, desconta da sua folha o valor mínimo e você está devendo o mínimo o cartão por ter pago o mínimo. Você está entendendo? Então existe essa baderna que está acontecendo por aí. E o servidor público estadual, principalmente do estado da Bahia, está enfrentando isso.
A parte disso, ele tem mais empréstimos na folha e aí sobra pouco do salário dele, dos proventos dele. Aí vai para banco tal que recebe que tem um convênio com o governo do estado da Bahia, né? Então ele recebe ali naquela conta. Quando ele recebe, ele já fez mais financiamento, ele deve no cheque especial aqui e aí ele fica sem salário. Então tem muitos casos aqui na Bahia. Muitos casos de pessoas enfrentando isso. Servidores municipais também enfrentam isso. E a gente pode resolver de forma como eu já tenho batido aqui, analisando tudo, caso a caso, em específico. Vamos ao recadinho. E quem também está com a gente aqui hoje é a Renata Prado Confeitaria, onde você encontra uma variedade de delícias para o seu café da tarde ou para o seu lanche. Tem pãozinho delícia, tem empada de frango e de camarão, tem tortas, bolo vulcão, uma variedade. Acesse Renata Prado Confeitaria e prove essas delícias. Eu também vou provar. Vamos cortar esse bolo aqui maravilhoso para a gente ver. Bolo vulcão com amendoim. Fazer bastante inveja para vocês nesse momento. Só não posso derrubar, né, gente? Bem chocolatudo, do jeito que a gente gosta. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Olha que delícia. Enquanto eu como, vocês acessam Renata Prado Confeitaria. Vai daí, Disa. Agora vamos falar do superendividamento. Então, doutora Rosângela, hoje qual é a realidade do superendividamento que a senhora conhece de perto, né? De perto, assim, muitas famílias, muitas pessoas endividadas, geralmente são pessoas que têm emprego, servidores públicos, aposentados, pensionistas, que após a pandemia houve esse arroxo no orçamento das famílias e desde então o CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, através de um relatório do PIC, ele tem feito o estudo dessa situação financeira dessas pessoas. Então, temos aqui um número elevadíssimo de famílias superendividadas, principalmente com dívidas de cartão de crédito e financiamento. E tem essas pessoas que fazem os consignados também, que já chegaram ao ponto de não poderem mais respirar de tão superendividadas que tem. Tem uma lei, que é a lei do superendividamento, que ela vem para proteger esse consumidor. Então, se existe a possibilidade de você repactuar a sua dívida, após análise de toda uma situação do perfil do cliente, a gente vai analisar se essa dívida não é dívida luxuosa. Por exemplo, a pessoa pode querer comprar uma Ferrari, uma BMW e dizer que está super endividada. Aí a gente não vai poder ajudar muito não com a lei do superendividamento. Mas assim, existem realidades em que as famílias estão superendividadas que elas podem rever isso, podem tentar de forma amigável com o banco, fazer repactuação. Não é renegociação, não faça isso sozinho para você não piorar ainda mais a situação. Peça ajuda de um profissional especializado, por favor. Então, existe a possibilidade de repactuar essa dívida com taxa de juros menores, por exemplo, a 1% ao mês, ao invés de ser 2%, 4%, enfim. Você tem como repactuar, pedir um prazo maior e dentro de 5 anos você conseguir pagar essa dívida e poder se aliviar. Caso essas instituições elas se recusem a fazer isso, você pode pedir no judiciário. Sim. Pode chamar todo mundo para uma conciliação. Nessa conciliação, se eles aceitarem o seu plano de pagamentos, você vai sair dali com um planejamento feito e você pode pedir, o juiz pode conceder 180 dias a partir daquele momento para você começar a pagar essas parcelas a todos esses credores. Mas caso eles não queiram, o juiz pode entender e obrigar, compulsoriamente que a gente fala, obrigar que esses credores façam
o plano de pagamento aceitem essa repactuação compulsória. Aí vai ser nos termos do juiz. E é a mesma coisa do desenrola ou não? Não. O desenrola, o que é o desenrola? O desenrola é uma renegociação, um abatimento de dívida. Pode fazer essa renegociação. No entanto, você precisa estar atento ao seu registrato. Eu já falei no início, mas volto a repetir. No registrato tem tudo isso. Ô, doutora, a senhora pode dizer onde encontrar o registrato, por favor, nossos telespectadores? Joga no Google, registrato. Registrato, Banco Central do Brasil, bcb.gov.br. Aí ele vai pedir a senha do Gov, você, se não tiver, você cria essa senha e você pode acompanhar tudo. Mas, no registrato, quando você faz essa negociação, geralmente o banco coloca lá numa coluna chamada prejuízo. Dentro desse prejuízo, o registrato ele vai funcionar como a rádio corredor do banco. Sim. Todo banco vai saber. Que você... É rindo, né? Mas eu não sou até certo. A Pode gente rir, fala, pode os rir. colegas falam banco a rádio corredor dos bancos. Porque tudo isso fica lá. Sua vida financeira fica lá. Não é o Open Banking, não. Mas fica aquela restrição. Sim. E aí você pensa que não está devendo nada. Aí você consulta o seu story, como a score lá no Serasa, tá tudo lindo. Aí você vai um dia querer financiar alguma coisa e você não pode financiar um imóvel, por exemplo, porque você tem uma restrição. Só que você não sabe que restrição é essa, porque você já consultou Serasa, SPC e não tem nada. E aí quando você vai mais atentamente observar, e seu especialista faz isso. Mas agora eu estou ensinando aqui, por favor, sejam bons alunos, consultem o registrato, controlem a chave Pix de vocês que estão lá também. Todas as transações financeiras estão lá, então acompanhe tudo. Aí se tiver na coluna algum valor de prejuízo, com certeza você está com restrição. Aí você não vai conseguir acesso ao crédito tão facilmente. Ah, porque fica assim. Na blocklist que a gente chama. Na lista de bloqueados. Porque você pagou, fez aquele acordo, diminuiu, porque às vezes a gente quer pagar, não vou pagar tanto, mas ali o seu crédito, você não fica limpinha como antes. Não fica. Ele coloca lá. E só que isso é uma outra conduta abusiva. E isso é passível de danos morais. Então, normalmente, quando alguém recorre de um financiamento, principalmente, e entra em um acordo e a empresa, né, a financeira, faz o acordo, ela vai lá e me coloca lá naquele registrato. Depende, às vezes não, mas pode acontecer. Entendi. Não é ideal, mas acontece muito, com frequência. E que não tem nada a ver com caducar, que antigamente a gente falava no caducar, né? Passou 5 anos, sua dívida caducou, prescreveu. Mas existe. Pode acontecer dessa dívida ela estar prescrita e ainda constar lá no blocklist. E é disso que eu estou falando, sobre essa blocklist, porque isso é ilegal, não pode estar lá. E mesmo que você já tenha pago, essa dívida está lá e você está sofrendo restrições de crédito por conta dessa conduta Agora, abusiva. doutora, eu nunca entendi porque depois de 5 anos o endividamento zera. O que é que acontece? É lei? É o quê? Por que isso? Na verdade, a dívida ela existe, só que ela passa a existir de uma forma moral. Se você deve, moralmente você vai pagar, não é isso? Uma pessoa correta sabe que deve e vai pagar. 5 anos prescreve o seu direito de recorrer judicialmente. A pessoa pode parar, mas você não vai deixar de receber as cobranças, as ligações, enfim. Sim, não que pode. é normal aquilo ali. É Faz abusivo, parte, inclusive. é abusivo as ligações, dela. que você já saiu, gente, tá? Já passou os 5 anos, eles ficam lá ligando pra você, é abusivo. É abusivo, mas ele está exercendo o direito dele de receber o dinheiro que te deu. Isso. Que foi disponibilizado para você. Só prescreveu a pretensão dele querer recorrer disso judicialmente, executar a dívida, por exemplo. Mas cobrar pode e você, se puder, também paga. Os golpes que estão acontecendo hoje, por exemplo, eu vou fazer um cadastro no banco para um financiamento, tem um valor disponível e eu atualizo o meu cadastro
né? E formo minha renda. E antes de eu sair da agência, já estão me ligando, oferecendo empréstimo e oferecendo financiamento, dizendo que tem cartão de crédito disponível. Porque é tão automático assim. Se só o banco tem acesso ao meu cadastro, eu só falei com o banco. Porque eles sabem, todo o mundo inteiro fica me procurando. Giza, muito obrigada por essa pergunta. É uma pergunta que eu adoro responder. Você sabe que existe a Lei Geral de Proteção de Dados, que regula o tratamento desses dados. Então, se eu abro uma conta, acontece alguma situação como essa que você me narrou agora. Se acontece essa situação de alguém me ligar oferecendo crédito de forma assim muito coincidentemente, entre aspas, esses dados foram vazados. Então, o banco ou quem vazou deve ser responsabilizado civil e criminalmente por esse vazamento, porque ele está fornecendo dados sensíveis do consumidor para terceiros. Então, não tem como o fraudador saber adivinhar que você conseguiu aquilo ali naquele momento sem que alguém tenha informado, não é isso? Então, houve vazamento, isso é golpe também. E o banco, ele é responsável objetiva. A responsabilidade do banco é objetiva. E o caminho que eu faço até chegar, por exemplo, eu vou voltar ao banco, eu só falei com vocês sobre um empréstimo, sobre esse financiamento, e o mundo todo sabe. Como é que eu faço um caminho para proteger os meus dados? Nesse sentido, vai esse banco? Não é você, não é o consumidor. Quem tem que proteger os dados é o banco, é o detentor dos dados. Então, se ele, que deve tratar os dados, ele está falhando com o dever dele de proteção das suas informações, ele deve ser penalizado. Se houver meio de prova, se você tem provas, pode acionar Ministério Público. Se houve a fraude em si, se ela foi consumada, ou houve empréstimo que você não realizou, se houve PIX, se houve alguma movimentação atípica que você não realizou, realize o boletim de ocorrência, que você pode fazer pela delegacia virtual, e você faz esse boletim de ocorrência e notifica o banco. Se ele não resolver a situação, ele precisa ser responsabilizado por isso. Então, acontece muito do banco ter que ressarcir esse valor e ainda pagar danos morais para esse consumidor que foi lesado. Chegamos ao final de mais um CNCast. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-la e a senhora dá essa consultoria gratuita a nossos telespectadores. CNCast é serviço também. Giza, eu agradeço muito o convite, eu agradeço a cada um que esteja aí ouvindo essas informações. Eu espero ter sido útil, eu estou aqui à disposição para quando precisarem, caso precisem. E eu recomendo que estejam atentos, não passem suas informações, não deixem de ler seus contratos. Tem dúvida, consulta, a informação está aí de graça para todo mundo. E quando a informação é muito complexa, não chegou ao seu alcance, que procure ajuda especializada. Estamos aqui para isso. Temos um serviço de autorregulação bancária, que é a SARB, que é regido pelo Conselho Monetário Nacional, que regula todas essas transações. Então, o banco e o mundo das transações financeiras não é terra de ninguém. E nós estamos aqui para combater essas abusividades contra os bancos. Por isso que eu digo que eu sou especialista em advogar contra bancos. Precisando, estamos aqui. Estou às ordens. Vamos brindar. Vamos brindar. Saúde.